Sr. Carlos, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui assim na Ilha da Madeira, a construir instrumentos, mas o senhor vai começar por nos dizer se nasceu na Madeira e como é que foi a sua infância. Sim, eu nasci na Madeira, olha, vai fazer 60 anos agora em maio. De repente, e nisto dos instrumentos já estou a fazer mais de 30. Agora, a infância, eu sempre estive ligado aos trabalhos manuais, às plasticinas e martelinhos. Na sala, toda a gente tinha um martelo e um serrote e um alicate e a gente aproveitava os pregos tortos, endireitava e reaproveitava, essas coisas todas. Por exemplo, barros. Quando não havia barro, a gente amassava um pedaço de terra lá do quintal da minha mãe, ela ficava fula, mas depois percebeu que aquilo também era um bom brinquedo e até era saudável, não é? Portanto, sempre tive ligado a essas coisas de construção, trabalhos manuais. Até que cheguei, portanto, nos meus 20 anos, para aí, fui professor de trabalhos manuais no Porto Santo e em Câmara de Lobos. E depois, como foi uma experiência que eu gostei, mas não era isso que eu queria fazer, não é? Deu para perceber o que é ser professor e o quão eles são maltratados, mas isso é outra história, ok? Agora, descobri isto, como ele disse, há uns 30 e tal anos, e não sei precisar, isto foi assim... Fui amor à primeira vista, porque eu não conhecia uma viola, que não havia violas, incluindo os nossos instrumentos. Era tudo violas para mim. Eu ouvia falar do rajão, e estou-me a referir ao princípio dos anos 70, fins dos anos 70, não é? Esses instrumentos eram confinados mais aos grupos folclóricos, era uma coisa que nessa altura não me interessava muito, sinceramente, posso ser honesto. Eu ia mais para os rocks e, está a ver, uma pessoa dessa idade. Entretanto, surgiu a possibilidade de construir, porque houve um rapaz amigo, que é o José Ferreira, que veio do continente, portanto, com o saber de construir flautas. Exatamente. Um amigo Zezé veio, construir flautas, achei a ideia, isto antes dos Braguinhas e Rajões. E então, eles arranjaram um espaço para a gente fazer isso. O que é que achas de conservatório? Sim, um conservatório, nessas alturas, portanto, pós 25 de Abril havia muita ideia, havia muita energia, as pessoas estavam contentes. A consciência política não havia, não morava em mim, mas eu fiquei contente com o 25 de Abril, quer dizer, eu não tinha consciência política. Mas é curioso, eu senti isso. Liberdade, respirava-se. Porque realmente antes, a gente sentava-se para aí, os policiais, menino já, andou a circular, tipo assim, quer dizer, nós não podia, as coisas eram assim muito taciturnas, muito meio estranhas, realmente. Depois de dar o fim de vermelho é que me apercebi disso, ok? E então, veio gente, que entretanto, tinha saído por causa da guerra colonial, foram regressando com ideias frescas, e então uma delas era fazer flautas, imaginar, e a gente ele apresentou o projeto, era uma escola no conservatório. Acharam-me por bem, sim senhor, vocês a gente dá o apoio todo, tem um espaço lá embaixo, aquilo está completamente em mau estado, mas vocês querem restaurar aquilo, restauram, e hoje é o Palácio do Governo Regional, esse conservatório, era o conservatório que era o Palácio do Governo, Quinta das Angústias, passou depois a Quinta Vigia, e então arranjaram-nos o espaço. E, portanto, havia gente
começou a frequentar o espaço e achavam interessante a atividade. Então, por que vocês não faziam uma oficina para restaurar os nossos arcos, os nossos clarinetes, os nossos... Porque a gente aqui tem sempre problemas, tem de enviar para o continente, temos um ou outro curioso, mas aquilo às vezes não fica bem. Eu, como gostava de flautas, eu ainda desconhecia o que eram estas coisas. O Zezé, que é o tal amigo que veio do continente, propôs à DRAC, Direção Regional dos Assuntos Culturais, para ir à Casa Santos Beirão, em Lisboa, com o Mestre Armando, que ele tinha bons conhecimentos, bons contactos no continente. E então, eu estive lá um mês, foi um mês lindíssimo. Olha, as oficinas da Santos Beirão ficavam na rua 1º de dezembro, ok? Nas traseiras do Coliseu, do Rocio. A gente subia naqueles, portanto, aquilo Pombalina, Baixa Pombalina, quer dizer, aqueles elevadores lindíssimos, pá, de escada em acordeão, não é? A gente subia aqui no 3º andar, um pátio, e a primeira coisa que eu vejo é um limoeiro enorme, nunca vi um limoeiro no 3º andar, quer dizer, foi assim, foi uma coisa agradável, uma coisa... Ao lado tinhas as oficinas de uma família, a Fernandes, que são os mestres da Santos Beirão, incluindo o mestre Armando, que era o encarregado. Me receberam muito bem e deram um apoio todo, mais algum. Para eu ingressar, ou começar, a minha atividade seria no futuro restauro de instrumentos de sopro, porque havia falta de pessoas aqui na Madeira. Sim, senhor. Voltei, tínhamos já o espaço todo arrumado, mandamos fazer uma mesa à maneira, com algumas ferramentas já estava mais ou menos bem equipado. Entretanto, o pessoal dos arcos também gostavam de também pediram a mesma coisa, quer dizer. E então aí foi um pouco diferente. Ele conseguiu que o saudoso Joaquim Grácio viesse cá à Madeira, o Kim Grácio, da Salve Família Grácio, violeiros nomeada no nosso país, desde os princípios do século XIX, se calhar antes, isso é o que eu tenho assim a ideia. E entre eles era o mestre Kim Grácio, que teve muitos anos nos Estados Unidos, em Chicago, numa fábrica de arcos, mas ele construía outras coisas. E restaurava violinos. E então, o amigo de Zezé, consegui que ele viesse cá à Madeira durante uma temporada para nos dar assim umas dicas, pequenos arranjos, ensardar um arco, a colagem, coisas simples, não é? Mas nessa altura, ele disse assim: vocês não têm cá instrumentos tradicionais? Éramos um pequeno grupo e o primeiro, como disse, ainda a pedaço, era tudo violas. Mas ele disse: não, a gente tem o braguinho, o machete, o rajão, o viola de arame. Porquê a gente não constrói? Isso era uma boa maneira para vocês verem o processo, a mecânica da coisa. A mecânica, entende-se. E... Oi, pá, a partir daí nem quis saber mais de instrumentos de sopro, quer dizer, não, porque epá, é isso, a gente às vezes olha para as coisas e nem via, quer dizer, é uma viola, pronto, mas não faz a ideia, até então, não fazia ideia o que era aquilo. Era um braço de madeira, um corpo, coisas assim, dava um som, mas para ela chegar aí, para ser viola, para mim foi uma coisa, uma descoberta. O processo, as etapas completamente diferentes umas das outras, quer dizer, é uma coisa que me fascinou exatamente, foi isso.
porque não é uma coisa só, tem muitas atividades para chegar a fazer uma viola, desde o torneiro, para tornear as cravelhas, ao entalhador, ao embutidor, ao polidor, ao marceneiro, está a ver, é uma coisa tão abrangente e criativa, vamos dizer assim, que eu rendei-me, quer dizer, foi. E então comecei a fazer, a partir daí, os instrumentos de sopro ficaram de lado, porque isto foi mais forte. E até hoje, portanto, 40 anos, vamos dizer, depois. Boa tarde, mestre. Boa tarde. E um bom ano. Obrigado, igual também para si. Ok, obrigado. E agora, isto houve várias etapas, houve pequenos interregnos, mas pouca coisa. Eu nunca quis abandonar isto. E depois teve um amigo, o António Rodrigues, que me apoiou financeiramente numa oficina, porque isto, viver disto não é muito fácil, quer dizer, agora a gente, depois destes anos todos, já tem já é um pouco conhecido, consegue já ter mais ou menos uma carteira de clientes, não tão segura como isso, mas eu não gosto muito de carteira de clientes, não, pessoas que já me conhecem e às vezes mandam-me fazer, pronto. Mas há tempos, por exemplo, eu não tenho aqui instrumentos em estoque e já fui criticado por isso, muitas vezes. Devia pôr aqui mais alguém, devia pôr aqui uma quantidade de 50 instrumentos aqui para inglês ver e para inglês comprar. Não, isso não me interessa. Interessa-me isto, assim, o processo de fabrico, como se fazia há alguns anos. E o que eu tenho de fazer é as pessoas falam comigo e conversam, diziam o que querem e depois, um mês depois, 2 meses depois, uma semana, depende do instrumento, entregam o instrumento e ficamos todos muito felizes. E então, portanto, mas é curioso, as críticas surgiam das mesmas pessoas que, tens de passar isto a alguém, isto não deve estar esquecido. Então, dizer, está a perceber a contradição. Isto como fábrica ou como... isto pode-se considerar uma fábrica. Isto é uma fábrica artesanal, não é? Que eu consigo hoje pôr 3, 4 instrumentos, 5 instrumentos na forma, enquanto um espero está fazendo, há 5 coisas para fazer, não é? Mas isso não se pode considerar um fabrico em série, nem quereria fazer isso, fazer uma coisa dessas, não estou virado para aí. E então, agora, portanto, estes anos depois, o meu filho já está a seguir a atividade com muita satisfação minha, ele está restaurado. Agora, só que repara, é complicado competir com os computadores e com a PlayStation e o não sei quê, não é? Embora ele tenha pego a isto, só que... Boa tarde. É preciso mais atenção, às vezes é preciso mais entrega, é preciso... Isto, por exemplo, isto não há horas de entrar nem sair. Eu às vezes chegava aqui às 7 da manhã, mas numa boa, não era... Não tinha pistolas apontadas, levanta depois de trabalhar, não, nada, nunca. Eu já estou nisto há tantos anos e nunca tive patrão e nunca tive, sempre livre, ok? Sempre tive a minha liberdade de horário, de preferências, mas há uma coexistência com os outros grupos todos, com os xarabandas, com
DRACs, grupos musicais, havia sempre uma cumplicidade. Quando precisam, gasto eu, por exemplo, visitas de estudo, já perdi a conta das visitas de estudo que eu recebi aqui nisto, sempre independente, isso não abdica. Portanto, como eu lhe disse ainda há pouco, começava a trabalhar, 8, 9 horas, pá, pá, nada, o tempo passava e não andávamos por isso. Outra coisa que eu gostava nisto era que há instrumentos que nos dão mais gozo que outros. E muitas vezes por causa da pessoa que nos pede. Há pessoas que sabem, que pedem, sabem o que querem realmente. E é um desafio importantíssimo para mim, quando encontro que não são tão abundantes assim. Não são tão abundantes assim. E trabalhar para essas pessoas é como que um incentivo, é uma responsabilidade acrescida. Porque convenhamos que um instrumento feito com determinado rigor e para um músico profissional temos que ter em atenção muitas coisas, não é? E depois começa a acontecer uma empatia, uma cumplicidade também. É como fazer um fato à medida, um sapato à medida, uma coisa assim. E a pessoa vai acompanhando. Mas, normalmente, raramente isso acontece. E quando acontece, eu reajo. As pessoas, não queria isso assim, põe acolá, põe isso assim, põe assado. E não gosto que interfiram no... Eu falo inicialmente o que é que quero. O que é que querem, não sei o quê, a mão larga, o braço, não sei o quê, não sei o que mais. A partir daí, isto é uma construção minha, eu digo assim, se eu sei compositor e eu vou encomendar uma obra e não vou estar sempre ao seu lado a dizer que quero esta nota assim e isso, nota lá. Liberdade criativa total, portanto, isto é um pouco isso. Obedecendo a determinadas coisas combinadas previamente. E a partir daí, mas mantendo sempre como é que se diz, a tal cumplicidade e não sei o quê. E então as coisas às vezes funcionavam mais do que outras. E eu até agradecia e agradeço que as pessoas sejam honestas comigo, a dizer o que está bem, o que está mal. Há muita gente que, quando olha para um instrumento, está à procura do defeito, não está à procura da qualidade, nem do som, quer dizer, que é uma coisa que para mim é importantíssima. Que eu tento passar também ao meu filho e penso que ele já entendeu isso. O instrumento tem uma utilidade, é emissões. E o foco, a importância é exatamente aí. Obter o som mais bonito, mais redondo, mais cristalino, mais puro, vamos dizer assim. Mas por isso a gente consegue isso através das madeiras muito secas, madeiras. Mas, como você é construtor, sabe o que é que eu vou dizer? A preocupação maior é o tampo superior, é este tampinho. Estas madeiras podem dar mais beleza ao instrumento, acrescentar mais algum pequeno sabor tímbrico, mas isso também podemos dar através do tampo, mais grossinho, menos grossinho, outras características. E então, mas quando a coisa fica em pleno, quando o instrumento fica no ponto, é alegria, é um orgulho, é um orgulho. É um orgulho e é uma tristeza, porque o instrumento sai daqui e fica assim, aquilo, a gente tem apego àquilo. Mas eu fico sempre com o contato dessa pessoa e a gente fala sempre.
E tenho uma senhora inglesa amiga que por acaso está a passar férias neste momento cá, que fez-lhe uma viola francesa do século XIX, uma viola romântica, vamos dizer assim. E ela chama My Baby, quer dizer. E então isso é o que nos, como é que se diz, empurra, motiva, empurra mais ainda. Não é necessário que eu goste, é preciso gostar. Para aguentar tanto tempo nisto, acredito que passei maus momentos a nível de dinheiro, quer dizer, não havia, mas valeu a pena porque a gente faz o que gosta, quer dizer, a gente faz uma coisa que gosta, ainda por cima vai à música. Está a ver? Isto é um objeto que vai dar muito gozo a outra pessoa e a outras pessoas, se for feito com carinho. Pois falam muito em mitos, há muitos mitos, vernizes dos Stradivarius e isto aqui, assim que bem, eu gosto de falar de uma coisa que é as madeiras que utilizo. Eu normalmente utilizo madeiras já recicladas, ou de casas velhas, ou de pianos antigos, portanto faz excelentes tampos. Por exemplo, eu tenho ali um carvalho do século XVIII, tenho ali mogno cubano, que era de uma secretária, que é tão duro, parece para o ferro. Vai-me dar para escalas, pessoas que vão-me arranjando lentamente e vou acumulando, vou ficando aí com as coisitas. Mas isso é a história do instrumento que começa aí. Olha, essas madeiras, isto é um instrumento novo, mas feito com madeiras muito velhas. Isto porquê? Por causa da estabilidade do mesmo, da leveza e do cuidado que temos de ter na construção, porque essas madeiras, essas para mim é que são as preciosas, não é? Porque são já estáveis, são... E quando eu tenho um piano velho que já fiz música e tudo, e então, portanto, isso são os mitos que... Boa tarde. E então, isto era de um, portanto, neste caso Seixeiro, isto foi no temporal 20 de Fevereiro, que a Ribeira trouxe para abaixo uma madeira, pá, e alguém guardou e estivou e ofereceu-me este pedaço, está aqui um pedaço de madeira excelente. Já tem essa história de alguém ao 20 de Fevereiro, não sei o quê. Portanto, assim, é isso que eu quero. Agora, os polimentos. Eu não uso polimentos, não uso vernizes sintéticos, goma laca e cera. Tento, há um instrumento, para mim já é um fatiche, que é este, é o machete. Isto é um instrumento oitocentista, isto é uma cópia, cópia não, é baseado num instrumento do século XIX. O modelo é a madeira tinha excelentes construtores nessa altura, no século XX, no século XIX. E é curioso, este instrumento era muito requintado nessa altura e a gente estranhava, como é que um instrumento popular, vamos dizer assim, podia ser tão requintado e tão delicado e
tão bem feito. Coisas, há um museu, você, depois eu vou-lhe dar a direção, o Museu APA, põe no Google, Museu APA, vai aparecer a coleção particular de instrumentos oitocentistas, do Norberto Gomes. E então, entregava instrumentos disso, bobadinho. Quer dizer, com todo o respeito com os grupos folclóricos e a música popular, não é tradicional. Não, entretanto, havia qualquer coisa que não batia certo. Portanto, apareceu, entretanto, através de um amigo, entretanto falecido, o saudoso Eurico Martins, que era da Orquestra de Bandolins da Madeira, não sei se já ouviu falar, fez 100 anos já há pouco tempo. E ele descobriu um manuscrito de peças para machete e viola de Cândido de Drummond Vasconcelos, 1846. Fez-se luz, claro, portanto, então já se sabia, já se começou a perceber porque é que havia estes instrumentos tão delicados e porque havia, eram instrumentos utilizados mesmo, havia compositores que escreviam para ele. E isso, curiosamente, só foi descoberto 100 anos depois, mais coisa e menos coisa. Porquê que isto ficou abafado, foi abafado, não sei, não faço ideia. E acho estranhíssimo, quer dizer, um património tão rico, que entretanto isso foi estudado, é feito um livro, bilingue, esse livro já percorreu o mundo e já temos pessoas do Havaí, dos Estados Unidos, da Inglaterra, a tocar Cândido de Drummond Vasconcelos, quer dizer, inclusive há um grupo, o Quinteto Carlos Drummond Vasconcelos. E então, portanto, é um instrumento tão delicado, mas poderoso. Toca um pouquinho. Um pouco que sei. A tensão é muito baixa, mas ele é poderoso. É um instrumento que tem. A tensão é baixa. Por isso mesmo é que produz um som redondo e estas cordas não são, neste caso, até nem são as mais indicadas, que eu não tinha na altura e tenho estas improvisadas, um nylon, mas devem ser cordas de carbono. Fica com um som muito mais brilhante e mais preciso, mais cristalino. E então é isto, quer dizer, se eu pudesse fazer só machetes era isso que eu fazia. É um instrumento pequenino, mas dá-nos assim um pedaço de, portanto, quase de fragilidade, dá-nos assim, um certo gozo, uma espécie de criança, não é? Este instrumento tem essa importância para mim por causa da delicadeza e depois do mistério que se gira à volta dele, portanto, um século sem se perceber. E depois que a gente começou a pesquisar, e depois da descoberta desse tal manuscrito do Cândido de Drummond Vasconcelos, de 1846, começaram. Isto foi uma espécie de revolução, quer dizer, foi uma viragem importantíssima no nosso procedimento em relação aos nossos instrumentos, principalmente o machete. E então começou-se, por exemplo, no conservatório, esse é um instrumento, não é? Pobrezinho, tipo, é pavilhão de tocar, não é um instrumento redito, um instrumento para... E claro que isso mudou tudo. E então, hoje a Madeira está muito bem de saúde em relação à música. Boa tarde. Em relação à música, está muito bem de saúde em relação à música. Para além desse instrumento, pode-se ver aqui no seu ateliê, na sua oficina, muitas réplicas, moldes que já andei a namorar por aí. Sim. E na nossa conversa o senhor deixou claro que faz vários tipos de instrumentos. Sim, sim. E faz criações, porque eu vejo aqui uma que o senhor vai nos mostrar também e deve já ter feito outras. Fala-nos o que é que leva o senhor a fazer criações?
Isso, sempre fui, como eu disse no início da minha conversa, eu sempre estive ligado aos trabalhos manuais, sempre gostei de brincar com barros e plasticinas e com pedaços de madeira e com... E é um ótimo... Por exemplo, eu tirei o meu curso geral lá na Escola Industrial de Artes Plásticas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, atrás de mim tem estas duas peças. Não se vê bem que aquilo são... Já estamos a ver. Por causa da poeira. Isto aqui tem muita poeira, aquilo são acrílicos, isto é serigrafia. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, a esfera e o cubo. São a base da... Isto fora dos instrumentos, de vez em quando precisas de ser de... E fazer coisas... Eu tenho inúmeras coisas daquelas, diferentes. E quando não há aquilo, há uma coisa que eu adoro fazer, por exemplo. Quando... olha, isto é uma experiência curiosa, que vai explicar um pouco isso. Uma vez chegou um senhor continental, dos Morichos, rico também, a perguntar se eu fazia guitarrones. E aquilo foi como que... Eu fiquei assim sem saber responder bem o que é que eu ia dizer, mas depois veio-me esta: olha, você, por favor, pode-me dar uma semana a ver se eu tenho condições de construir e depois digo alguma coisa. Convém dizer o que é um guitarrone. Um guitarrone é um instrumento, é um contrabaixo. Uma viola contrabaixo. Quer dizer, o guitarrone é uma palavra estrangeira. Esse instrumento acho que veio de Itália, que a tal orquestra de bandolins utiliza, e bem, desde sempre. Que é uma viola contrabaixo, quer dizer, não se pode tocar de arco, é só pizzicato. Com a afinação do contrabaixo, completamente, exatamente o contrabaixo. E era isso que ele estava interessado. E aquilo, está a ver, nunca fiz uma coisa daquelas na minha vida, não é? E então, bem, você dá-me, posso lhe dar o tempo que desejar, fico com o meu contacto e depois você diz-me qualquer coisa. É que isso é um instrumento, eu expliquei que tinha uma orquestra de bandolins e que é farmacêutico, que estava cá na Madeira a trabalhar, e que ficou encantado com a orquestra de bandolins, com a orquestra que era a Recreio Musical União da Mocidade. E aquele instrumento fez-lhe... picou, gostou. E através do tal Eurico, mandou-o cá a perguntar se podia fazer. Por acaso tinha uma oficina a ser restaurado. E eu, também. A minha preocupação foi esta: como é que eu vou arranjar a forma disto? Que é um instrumento, convenhamos, também de um contrabaixo, é tocado de pé, normalmente, e aquilo vai até aqui acima, não é? A caixa harmónica vai até aqui, uma coisa assim, o espigão. A oficina, não é esta, era uma oficina que tinha metade deste tamanho, quer dizer, eu tive de começar para já as instalações que eu tinha para fazer uma coisa daquelas. E depois tive, como é que eu vou fazer a forma daquilo? E depois arranjar as madeiras para aquele tamanho. Eu tinha de ver como é que eu ia resolver isso. A primeira coisa que me virei foi para a forma. Esta peça que está aqui. Sim, depois eu vou tirar a imagem. Ok? Sim. Eu usou para ela ficar bastante leve. Imaginar-vos uma forma daquele tamanho, maciça, não andava. E então resolvi fazer aquilo assim. Aquilo foi a primeira coisa. E isso para dizer o quê? Que é que fez-me bem à cabeça, ou seja, é desses desafios, são desses desafios que me dá esta pica. A gente resolve isso, não é aqui na oficina, é na cama, pela fronha. A fronha que nos diz como é que vamos fazer aquilo.
A gente vira para um lado, vira para o outro, ei pá, isto mesmo, e de chegar no outro dia ao cinema para começar a fazer. A primeira fase já estava resolvida. Depois, Madeiras, surgiu-me logo a ideia, eu sou cliente da DIC, uma casa alemã, olha, e quero saber da luz do contrabaixo, quanto é que custa, não sei o quê. Só que as ilhargas do contrabaixo são, são seccionadas, não vêm um inteiro, não é? O que é um problema para este instrumento, que é aquilo inteiro. E tive de fazer um engenho, de maneira que teve de ser, portanto, dividi em 3 partes. Uma parte em baixo, simétrica, e depois as outras até terminar em cima. Portanto, eu levei 3 meses a fazer aquilo. Portanto, ele disse preços, fez a relação do material que ele precisava para começar, e eles tinham de portanto, entrar com esse dinheiro. E depois o cor mais X, uma coisa não foi até caro, e então 3 meses, 4 meses, está pronto. Disse, ok. E sabe como é que eles pagaram aquele instrumento? Curioso. O sapateiro deu 20 patacas, ou 20 euros. O farmacêutico deu 300. O padeiro deu 100. Quer dizer, aquilo é um instrumento que pertence à cidade de Esmoriz. A junta de freguesia também deu X, a Câmara deu Y, até fizeram, eu posso dizer que já foi há uns 5, 6 anos, com material e tudo, foi 3.500 euros. Mas só o material chegou mais ou menos a 2.000. Todo o material. Bem sei que eu só utilizei metade do contrabaixo, tenho ali metade do contrabaixo que dá para fazer outro. Porque o contrabaixo vem em cunha, portanto, aquilo são instrumentos planos, mandei cortar e ainda fiquei com um pedaço de madeira. Mas tive de comprar aquela. E então, isso foi essa coisa de a gente resolver em casa, como é que vai fazer a forma, é isso, dá-me um gozo. E depois a gente dorme, é um som perfeito, depois a gente vai dormindo. Não é preciso pastilhas para dormir. E então a gente acorda já com está desejando chegar para começar, quer dizer, para aquilo enquanto está quente. Enquanto a ideia está quente. E isso é um dos. Estes objetos foram feitos assim, quer dizer. Quando eu não tenho nada assim entre mãos, começo a imaginar que quer fazer uma coisa qualquer, surge uma ideia que me persegue, e aquele bomba logo era isso mesmo. Tem de ser primeiro construído aquilo, e depois então tem de ser feito lá rápido, senão. E assim sucessivamente, as coisas são feitas assim. E esse que o senhor tem aí nas mãos? Foi um pouco isso, foi mais ou menos. Isto é um rajão, um lado, e isto aqui é um braguinha. E eu uni os dois e chamei brajão, quer dizer. Mas isto foi uma brincadeira, quer dizer, não foi um instrumento que para andar aí a dizer que isto. Não, foi um instrumento para brincar. Até muitos estrangeiros chegam cá. Eu costumo dizer, it's a joke. A sério, joke? Toda a gente começa a rir o que é. Entretanto, não sei se conhece certeza, o Júlio Pereira, o filho, o Tiago Pereira. Conheço o pai. O pai também já esteve cá, já fez instrumentos. E o Júlio, o filho, o Tiago, fez uma música portuguesa a gostar dela própria. E ele ficou encantado com este instrumento. E depois os dois Robertos, que são dois grandes músicos que temos cá a tocar isso lá, aqui há alguns num sítio. Eles lá conseguiram entre os dois, quer dizer. Só que isto não foi pensado ou tocar aqui num lado ou no outro. Quer dizer. Sim, sim. Entretanto, outra coisa, eu tenho aqui outra coisa.
Isto é um instrumento que é uma espécie de poema, vamos dizer assim, sem pretensões, logicamente. Que é este é um machete, este é um machetinho, mas este instrumento era utilizado realmente também pelo Cândido Drummond de Vasconcelos. É pequenino, mas por isso mesmo é que ele é penetrante, é agressivo, é confiado, é atrevido. Porque o Cândido, para determinadas peças, precisava de sons mais agudos. E fazer uma coisa deste tipo. E eu então, nas minhas pesquisas, também fiz um. Aliás, isto foi mais por causa de uma paixão. Passou uma senhora, passava-se de vez em quando na oficina. E eu disse, tenho de fazer uma coisa especial para aquela senhora. Não a conhecia, de parte nem ela me conhecia, foi uma coisa assim. E eu então escrevi aqui, numa pequena pedra, já não me lembro, já foi há algum tempo, vou respirar tudo o que te penso, atirá-la para o céu e esperar que o anjo a entenda para ti. E isto era para entregar. Só que eu não sabia que a senhora era casada, não sei o quê. Quando descobri que era casada, ficou em casa. Está bem, está. Mas estava feita para ela. E de certa maneira isto é dela, quer dizer. Nunca mais a vi. Que, entretanto, eu tinha a oficina na parte de trás desta capela. E se calhar a senhora mudou de ares, mudou de qualquer maneira. Isto, no fundo, isto não me vou desfazer disto, isto vai ficar sempre aqui. Se calhar um dia vai para ela, não sei, vamos ver, não sei. O senhor falou-me há pouquinho e eu fiquei muito contente, que o senhor já tem descendência que estão abraçando esta arte. Sim. Foi difícil o seu filho começar, ou aquilo também vem nas veias e ele começou facilmente? Quer dizer, difícil não digo. É o seguinte, ainda há pouco a gente falou numa coisa que é um pouco um entrave de tudo isto, que é competir com as novas tecnologias, com computadores e com Playstations e com essas novas tecnologias, não é? E com plotters mecânicas, é tudo hoje carrega-se um botão e a máquina cospe, no outro lado tudo prontinho. Desculpa utilizar o termo cospe. Está à vontade, todos nós sabemos o que é. E então, e isto não é bem assim, portanto, isto tem dias, há dias que eu consigo estar aqui 3 horas e horas e horas sem olhar para o relógio, quando eu às vezes estou atento a ver como é que a impaciência, que isto no início é apetitoso, quer dizer, é apelativo porque é uma descoberta, não é? Mas depois, não é uma questão de se tornar amassador, é a espera, saber esperar, porque isto é um trabalho muito lento. E costumo dizer assim, a Leia, não para assustá-los, mas para dar assim uma ideia de que isto não é carregar um botão. Vou ao inverso da questão. Isto tens um vaso, pões uma semente e se ainda estás à espera que ver aquilo crescer. Isto é para desmistificar aquela história que isto faz-te com essas máquinas todas, faz-te. Não. Isto tem o seu timing. A gente tem há determinadas colagens que a gente pode abreviar o trabalho seguinte. Mas há, por exemplo, as colagens sagradas do cavalete e da escala, quer dizer. Tem de ser mesmo um dia inteiro, uma noite.
por causa da umidade de uma com a outra, se não tiver se não secar completamente direita, a umidade da cola vai empenar o instrumento. Isso aconteceu no princípio, isto está seco, está. No princípio, não, isto está aqui, isto ficava com. E era mais era puxar a outra. Porque a madeira estava aparentemente seca, mas ela estava úmida por dentro. Isso, como não tinha um lastro, uma régua para mantê-la sempre direita, ela ia puxando. E as partes que vão ser submetidas a uma tensão, essas têm de ser submetidas a um tempo grande de espera de colagem. Mas isso para eles é uma agonia. Quer dizer, eles ficam completamente desesperados. Mas não posso fazer isto? Não, isso não, mas podes fazer o braço por enquanto. Mas homem, não é assim. É difícil passar esta mensagem. Mas depois, claro, o gosto é claro que é inerente, não se pode ensinar o gosto, não se pode impingir o gosto. A pessoa tem de gostar, tem de ser ela. Eu nunca fiz pressão em que ele viesse para cá. Sempre quis que ele viesse, mas nunca obriguei. E ele diz que quer sempre, mas, por exemplo, hoje não veio. E disse-lhe que estava à espera de uma pessoa dos Açores, não sei o quê. Bem, mas sei que ele chegou ontem, muito tarde, mas eu preveni, não mesmo, não é? E ele tem alguma. Aquilo é a lista de trabalhinhos para ele. Está lá, naqueles papelinhos. Agora, estes instrumentos mais simples, eu vou entregar a ele. De vez em quando, um ou outro, vou-lhe passar um instrumento com mais responsabilidade. E depois disse, olha, eu não vou estar assim muito tempo aqui, enquanto eu tenho paixão, eu vou fazendo, mas depois há outras coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, por isso é que eu nunca faria disto uma fábrica, fazer 50 instrumentos de uma vez. Se viesse aqui alguém não aceitava esse trabalho. O senhor tem algum caso na vida para além desse lindíssimo da senhora que fez e que depois acabou por não me entregar porque a senhora nunca mais apareceu, talvez? Não, eu descobri que ele era casado. O senhor tem alguma situação assim interessante de um cliente com um instrumento? Tem alguma situação assim que queira partilhar connosco? Tenho assim, muitas histórias aqui nesta oficina, fala-se muito, esta oficina está sempre aberta e muitos estrangeiros e acontecem situações, por exemplo, olha, uma situação engraçadíssima. Portanto, o Machete é o pai, deu origem ao ukulele. Sim. E, entretanto, há muita gente que a tocar o ukulele hoje em dia é o cordofone mais procurado no planeta, mais tocado, segundo o que eu tenho percebido, não é? E também não posso afirmar nada disso, mas há clubes na China, na Índia, nos Estados Unidos, sempre, na Inglaterra, Noruega, em toda a parte de Dinamarca, Suécia, há sempre clubes. Em Inglaterra então tem orquestras de ukulele, que é um instrumento de pequeno porte, mas não tem a polivalência deste. Por isso, quando me vêm aqui para pedir um ukulele, não faço ukulele, faço machetes. E então, mas com todo o respeito pelo ukulele, não estou a pôr em questão a qualidade do ukulele e até a sua grandeza. Quer dizer, o ukulele até dá-nos um enorme orgulho, como madeirenses, como portugueses, não é? E então, eu tenho o Facebook sempre aberto. O meu site é o Facebook. E então,
eu tenho sempre aberto, eu ponho sempre fotografias da construção. Eu sempre achei, desde que tenho net, que estas coisas devem ser divulgadas. Quer dizer, aquele mito de não ensinar, isso eu acho que é um erro. Eu nunca tive esse problema. Olha, mas quando eu iniciei, puseram-me muitos entraves, ensinavam os mestres que haviam aqui. Nunca me expulsaram, vá-te embora, desaparece, não, mas ensinavam as coisas ao contrário. Quer dizer, não sei o quê. Mas eles não sabem o bem que me fizeram, dando essas coisas ao contrário. Porque isso obrigou-me a pensar, obrigou-me a... não, mas como é que é possível? Quer dizer, isto não pode ser mais pesado do que isto. E eles estavam a dar um braço da Moreira, não pode ser. Um instrumento que estava um bandoloncelo que eu estava a construir. E queria-me dar não tinha madeira, se eu podia arranjar. Deu-me um pedaço da Moreira africana que parece o sucupira, quer dizer. Mas eu disse que não, ele vai. Mas depois eu disse assim: olha, aquele braço de sucupira ficou uma maravilha. E entretanto acontece que portanto, recebo portanto, muitas tenho muitas amizades no Facebook, pessoas que me perguntam, querem saber mais do que é o qual é, e vêm muitos bater a oficina, que isto já tem alguns anos, é um pedaço conhecido. E então, um senhor Rolf, que é norueguês, só, eu gostava de saber isto. Quando os meus filhos estão, eles falam, traduzem num instante, senão eu vou ao traduco, aquilo mal e porcamente a gente vai resolvendo, não é? E então, mas nunca vão sem resposta. E então, eu fiquei interessado, olha, mas eu estou interessado nisso, porque eu acho isso muito interessante. Quanto é que isso leva a fazer? Olha, então, logo dizer, pronto, eu vou ir buscar. Norueguês. Eu, entretanto, achei piada a forma como o trato. E fui pesquisar também assim, fui à página dele, que entretanto tornámos amigos, claro, no Facebook, porque ele entrou com uma mensagem, e não era um amigo, depois é que ficamos, mas como eu tenho aberto, posso receber qualquer pessoa, através de mensagem. E então, eu descobri que ele estuda numa escola na Noruega. Vê-se assim o edifício, aqueles edifícios tipo vitorianos, só que não, lindíssimos, que era um Instituto Politécnico, não sei aqui, que no anos 70, essa universidade, como é que se diz, criou, vamos dizer assim, 2 prémios Nobel, um de Física e outro de Química, onde ele estudou. Os anos 60 e 70, 60 e 70. E eu guardei, não disse nada. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa foi: você vai ser prémio Nobel de quê? Ele achou piada e disse: eu sou um marinho engenheiro e gosto de ficar assim, de estar. Eu percebo coisa, eu fiz trabalho de casa, não é? E então, portanto, o senhor encanta de vez em quando uma ideia que ele queira, informação sobre o Machito, envio, ficamos amigos. E quem diz? Ele diz outros, muitos, o Richard, a Sue, aquela que tem a Baby, e amigos incondicionais, quer dizer, por exemplo, eu tenho na porta, isto é uma coisa que eu gostava já agora de dizer, e ponho todos os dias uma flor, que chamam Jardim Henrique, já tem alguns anos, meu irmão faleceu há uns 3 anos, para aí, a idade, e eu então, aquele era um jardim anterior, o tal jardim
e punha na porta uma flor, assim. Entretanto, um irmão faleceu, passou a ser o Jardim Henrique, uma homenagem a ele. E agora, todos os dias, e tenho que pôr, se não ponho, toda a gente me pergunta, então é jardim? E incluindo o Rolf, todos são jardineiros, ajudam-me a regar o jardim. Na Noruega, no Brasil, na Venezuela, Muito bem. Qual é o instrumento que o senhor mais constrói? O que é mais procurado? O mais procurado é o Berguinho. Ultimamente tem sido a viola de arame. Estamos a trabalhar agora a viola de arame com uma certa força. Dos visitantes que o senhor tem, há bocadinho disse que era muito frequente haver aqui as visitas de estudo. Quais são as expressões que as crianças, as maiores e as mais pequenas, colocam ou que o senhor nota quando eles cá vêm? Olha, quando são as mais crianças, mais jovens, fazem as perguntas mais fáceis de responder, porque eles não têm medo de perguntar. Como se faz isto? Como se faz aquilo? Normalmente o adulto tem medo. Vou dizer algo mais neira, não vou perguntar isto. E os putos não. E isso facilita-me a vida, porque eu às vezes estar aqui a falar sem uma pergunta específica para poder avançar com a ideia. E então eles ficam, e eu então faço uma pergunta no final. Vocês faziam a ideia o que era uma viola? Isso é uma pergunta que eu também me faz. Não. E que tal? Puxa. E os mais idosos? Portanto, aqueles Sim, também, sim. também apresentam essa... Sim, não se pode generalizar. Também há crianças que não conseguem, não perguntam certo, ou estão aqui, não se interessam muito, mas raramente. Normalmente eles gostam muito de ver isto. Agora, a gente percebe de longe uma pessoa interessada nisto, se sabe, trabalha nisto, vê-se quem gosta mesmo disto. E outra coisa que me entristece um pouco é que não são tão numerosas assim. As pessoas que gostam mesmo disto não são. Mas dizem que gostam, não sei o quê, mas é giro. Mas há umas que gostam, mas sabe, essas é que fazem as perguntas. Pá. Se o senhor pudesse voltar ao tempo em que era mais jovem, o senhor abraçaria esta profissão, tal qual como fez, ou escolheria outra? Eu fazia isto. E fazia isto, sim, porque pá, é que se eu estou há quase 40 anos nisto, é porque eu gosto disto, quer dizer, de outra forma. Eu não acredito que alguém tivesse 40, ou que alguém esteja numa atividade com bons momentos e péssimos momentos e ótimos momentos e alternados, dias bons, dias maus, dias médios, dias assim, e às vezes arranjar dinheiro à pressa para pagar a renda, etc e tal, não sei. Portanto, 40 anos, isto é mais que suficiente, que é preciso a gente gostar, quer dizer, e isto, por isso eu não faria outra coisa. Aliás, mas eu não faço só isto, eu gosto de fazer, de vez em quando gosto de fazer outras coisas. E há outra coisa que eu gostava de pôr aqui. Há pessoas que chegam aqui, isto não é uma crítica, pronto, em que, não se toca nisto, que isto não sei o quê, o meu avô, o meu trisavô, que isto aqui parece que é um menino Jesus, não sei o quê. Isso, eu gosto do instrumento, mas isto não é um mero pretexto para estar com as pessoas, não, isto não é mais do que isso. Também levar isto, também há coisa, também não tenho essa pretensão, claro, mas claro que eu sei apreciar um bom instrumento quando chega aqui, quer dizer, mas não ponho o instrumento assim, tipo, porque
porque eu acho que há coisas mais importantes mesmo assim, quer dizer. Mas às vezes há um exagero. Mas não são, essas pessoas não são as que mais gostam disto. Sim. Até porque um instrumento para, e isto é a experiência que eu tenho, quanto mais tocado, melhor som tem. E quanto mais simples, não são aquelas relíquias todas com madrepérolas e não sei o quê. O bom instrumento, a meu ver, é um instrumento simples, não tem que levar muita coisa, é o suficiente ser confortável. E ter o tal som que é o mais importante. Que é o mais importante. Isto é para imitações, é feito para imitações. No final das nossas conversas, ou das conversas que eu tenho com as pessoas, eu sempre peço para a pessoa, se quiser, mandar uma mensagem para, em especial para os mais jovens. Se o senhor quiser fazer isso, para aqueles todos que nos vão ver e ouvir, uma mensagem, esteja à sua vontade. Olha, uma mensagem. Façam, isto é um arco meu, mas eu acho que é útil fazer o que se gosta, tentar fazer o que se gosta. É porque eu vejo muitas pessoas, chegam a segunda-feira e já começam a pensar na sexta-feira por causa de descansar, quer dizer. Isso o que quer dizer? Não, têm o seu trabalho. Eu às vezes até digo assim, olha, tu ainda tens o teu trabalho, é que você não tem trabalho. Eu sei, a gente sabe, infelizmente, a maior parte das pessoas não fazem aquilo que gostam. Fazer aquilo que a gente gosta ainda ganha, dá para a vida, às vezes não dá, às vezes dá, não é? Mas a gente arranja sempre um jeito, não é? E não são tantas as pessoas assim que fazem aquilo que realmente gostam. Procurar fazer uma coisa que lhes dê, que lhes preencha, não é? Que lhes diga alguma coisa. Por exemplo, a arte é isso, é útil no sentido é que para o marasmo de tudo isto, quer dizer, é que dá um certo colorido, um certo sabor à existência do homem, não é? E, em verdade, por uma dessas áreas artísticas, precisa também ter habilidades, é preciso também saber. Mas também é preciso o pedreiro, é preciso também o carpinteiro, é preciso o médico, é preciso tudo. É preciso ir num sítio, é preciso ter a consciência. Que às vezes não é fácil, há pessoas que estão sempre a mudar de curso, não se encontraram. Ou então têm um trabalho seguro e depois arranjam umas horinhas para fazer aquilo que realmente gostam. Há pessoas que fazem isso. E isso é para acabar com o stress do dia a dia, então fazem essa atividade. Pronto, eu quero lhe agradecer imenso. Olha, um prazer em conhecer. E vamos mantendo o contato com certeza. Sim, com certeza. Pronto, muito obrigado ao senhor. Obrigado, muito prazer.